Boa tarde, meus amigos. Então, hoje a nossa primeira aula da semana vai ser sobre o que é história. Então, eu vou trabalhar sobre o ofício do historiador. Como eu sou também um professor de capoeira, por isso que eu criei o canal História e Capoeira para fazer o interdisciplinar entre essas duas áreas do conhecimento. Mas também o historiador utiliza outras fontes. Quem não é inscrito no canal, né, História e Capoeira, né, se inscreve aí, aciona o sininho, né, as notificações, aperta ali o botão de curtir, né, comenta, compartilhem com seus amigos. Então, vamos lá. Estudar história é reconhecer a história das coisas e significa agirmos em função do presente, buscando orientação para o futuro. Mais do que mero prazer ou opção profissional, estudar história é uma necessidade humana e social. A história procura explicar acontecimentos por meio de vestígios deixados por aqueles que participaram ou testemunharam esses fatos. Vestígio, pista ou sinal que permite deduzir um fato que aconteceu e quem dele participou. E o trabalho do historiador? Então vamos lá. O trabalho do historiador e da própria história é o diálogo constante entre passado e o presente. Como um detetive, o historiador procura pistas sobre um determinado assunto nos registros escritos, nas pinturas de época, nos objetos, nas cartas, nos monumentos, faz entrevistas, visita museus, bibliotecas e etc. O historiador não deve glorificar ou demonizar determinado acontecimento, mas deve analisá-lo criticamente, utilizando todas as fontes que estiver a seu alcance e empregando métodos de análise que o auxiliam em seu exercício. Os historiadores passaram a dialogar com profissionais de outras áreas do conhecimento, como geógrafo, arqueólogos, biólogos, matemáticos, economistas e sociólogos. Pesquisador que estuda armas de pedra, pinturas rupestres, fósseis, pedaços de cerâmica e outros vestígios descobertos em escavações arqueológicas, né? Principalmente de povos que viviam em um passado bem distante. Né? Então, na história, a gente trabalha a questão da ancestralidade, são esses povos que viveram em uma outra época, né? Que são seres que produziam a história no seu momento, né? E deixaram vestígios, né? Isso que é o mais importante. Então a gente tenta fazer uma releitura e tenta, né, compreender como esses povos viveram, né? Como eles se desenvolveram, né? E que muitas vezes a gente trata como os nossos antepassados, né? Vamos avançar. Aí aqui eu vou trabalhar com vocês a questão do tempo e o trabalho do historiador. Os dias, os meses e os anos são medidas de tempo usadas na história. Em geral, para se fazer referência a períodos mais curtos, a gente utiliza a data de nascimento e morte de uma pessoa, por exemplo. Pode ser também a duração de uma lei, pode ser também a duração de um governo, até mesmo de uma guerra. Então, e outra, aqui onde está destacado em azul, né, que eu vou destacando ali porque eu quero dar ênfase, assim, que eu uso bastante aqui a questão do azul ou amarelo, que fica mais destacado para o vídeo. Quando se quer falar de um intervalo de tempo maior, é comum utilizar a década, que no caso é 10 anos. O século, 100 anos. E o milênio, 1000 anos. E aí agora aqui no próximo slide, então, eu vou trazer para vocês assim, de que forma a gente descobre como é que funciona essa questão dos séculos, né? Como é que o historiador fica o tempo todo falando em século tal, né? Então, como a gente sabe como é que determinado período pertence a um século X ou um século Y, por exemplo. Então, vamos lá. Todo ano que tiver
um ou dois algarismos pertence ao século I. Então aqui em amarelo aqui está destacado ó, os anos, o ano 1, né, os anos 1 até 99, portanto fazem parte do século I. E destacado em azul aqui, ó, quando o ano terminar em 00, é necessário eliminar esses dois zeros para se ter o século. Então, por exemplo, assim, ó, o século, para saber assim como é que a gente fala o tempo todo assim, o Pedro Álvares Cabral chegou aqui nessa região, né, nessa terra que ele disse, entre aspas, que descobriu em 1500, né, que seria o século XV. Por que pertence ao século XV? Tu cortou os dois zeros, sobrou 15, então século XV, né, como está explicado aqui em amarelo. Né? Então, ali, ó, se o ano tiver 3 ou mais algarismos e não terminar em 00, você deve eliminar os dois últimos algarismos, né? Como eu já tinha falado, somar 1 ao restante do número. O resultado obtido é o século, né? No caso aqui a gente está destacado em azul, né, o ano de 1808. Né? 1808 ele pertence ao século XIX. Então como é que a gente sabe disso? A gente corta ali o 0 e o 8, sobrou 18. Né? Daí tu soma mais 1, 19. Daí século XIX. E o século que a gente se encontra hoje, né, que a gente chama de também período contemporâneo, né, que é o ano de 2020, se tu cortar o 2 e o 0 do final, tu somar mais 1, vai ter século 21. Né? Então, nós estamos no século 21, né, do período contemporâneo. Então, como eu falei aqui do período, como é que também a gente trabalha a periodização? Né? Nos estudos de história é comum dividir o tempo em períodos. É a chamada periodização. É possível estabelecer diferentes divisões da história, dependendo do critério adotado e do assunto que se quer estudar e explicar. Né? No caso da capoeira, normalmente a gente tem trabalhado, né, com 3 períodos, né, que é o período capoeira escrava, né, o período do capoeira marginal, o valentão, e a era dos educadores, aonde nós nos encontramos hoje, né, período contemporâneo. Né, que através ali de Bimba, mestre Bimba e Pastinha, 2 baianos, né, que abriram suas academias, né, mestre Bimba na década de 30 da era Vargas, 40, né, também da era Vargas, né, 1940 em diante ali, nessa década. Aí o segundo a abrir uma academia foi mestre Pastinha, o representante da capoeira Angola. Mas então vamos avançando aqui. Então aqui tem destacado em amarelo 2 itens aqui, né, 2 tópicos, que é o espaço e o tempo, e também de onde viemos. Então vamos lá primeiro então para o espaço e o tempo. A forma de medir o tempo pode variar de acordo com as crenças, os valores e os costumes de cada sociedade. Porém, além de localizar os acontecimentos no tempo, também é importante estudar o espaço geográfico, onde eles se desenvolveram. Para isso, é fundamental trabalhar com o auxílio de outras disciplinas, como a geografia, né? Ou trabalhar ali com um geógrafo, né? Que é uma forma de entender essa questão do tempo nas mais variadas sociedades. Vai depender muito da religião, né? Como foi colocado ali no tópico acima. E de onde viemos? Os povos de todo o mundo contam histórias sobre a origem da vida e do ser humano. O homem não sabe descrever como foi o começo, mas pode muito bem contar a história do universo a partir de um certo instante, né? E nisso até os dias de hoje, né? Então, como foi falado ali, se vários povos, né, vai depender muito da sua cultura e das suas crenças, né? Então ele vai dizer, né, contar histórias ali da origem da vida, né, e a origem do ser humano, né, até os dias atuais. Aqui no próximo slide, né, tem os 2 tópicos aqui também, que é sobre fontes escritas, materiais e iconográficas, e também as fontes orais. Então vamos explicar cada uma delas. Então vamos lá. Ao pesquisar os documentos, o historiador deve desmontá-los, confrontá-los,
avaliar a sua intenção e a sua credibilidade. É o trabalho crítico do historiador que transforma os documentos em fontes históricas. Os documentos escritos são, talvez, os mais estudados pelos historiadores, mas não as únicas pistas utilizadas nos estudos de história. O historiador deve contar com outras fontes para realizar seu estudo, principalmente as que fazem parte da cultura material, como, por exemplo, móveis, estátuas, restos de moradia, objetos de uso doméstico, roupas, ornamentos, entre muitas outras, né? No nosso caso aqui, no Brasil, né, a gente hoje se pesquisa bastante a história dos povos originários, né, que receberam o nome de índios, né, indígenas, e também a história também dos negros que foram retirados do continente africano, né, escravizados, né, e trazidos para cá à força. Então, no meu caso, eu sou afro-brasileiro, né, sou de uma família negra, né, daí eu sou fruto da miscigenação, por isso que eu tenho a pele mais clara, como já tinha explicado, né, então a minha identidade étnica, cultural é negra. Os relatos orais também são importantes fontes históricas, né, como é o caso da capoeira, né, a capoeira, por ser também uma cultura, né, afro-brasileira, né, e se for ver lá na ancestralidade, tanto africana e também da cultura dos povos originários indígenas, por muito tempo se trabalhou a questão oral, né, porque a questão da escrita, né, são poucas pessoas que tiveram acesso, né, à escrita, e aí um povo, uma sociedade que é tirado de determinada região, ela vai ter que aprender a língua, né, materna daquele local, né, a língua mãe, de nascimento daquela sociedade, e aí ela vai ter que se afastar muitas vezes da sua cultura. No caso dos africanos, como eu tinha dito, né, eles foram tirados à força da terra deles, da cultura deles, da crença deles, né, para ser escravizado, transformado em coisa em uma terra estranha. Então, muitas das pessoas, né, foram taxadas como analfabetos, né, porque não conhece, por não saber a língua materna dessa região, né, ou não saber também a escrita, eram considerados analfabetos. Né? Então, também na própria historiografia traz a questão do negro boçal, né, que é aquele que é o recém-chegado, né, o africano que não entende a língua, né, e já o ladino. Né, o ladino é aquele que já está familiarizado já com, né, consegue se comunicar e compreender a língua materna da região onde ele está sendo escravizado. Então, só para contextualizar, para vocês entenderem sobre a questão da oralidade. Então, por isso também na capoeira, se for estudar assim, o passado assim, da capoeira é dificultoso, porque, né, por ser toda a cultura negra, né, automaticamente ela foi perseguida, foi marginalizada. Né? A própria capoeira foi perseguida por muito tempo, né? Somente na era Vargas, lá na década de 30 em diante, que a capoeira ela saiu do Código de Processo Penal. Né? Deixou de ser crime e pode ser reconhecida, né, como a única arte genuinamente brasileira, nas palavras de Getúlio Vargas, né, que era um nacionalista. Então ele reconhece a capoeira como, né, genuinamente nacional. Então vamos avançar aqui. Os testemunhos orais, né, que são, no caso, a lembrança coletiva, né, que a gente tem acesso hoje quando a gente vai fazer um trabalho de campo de uma determinada cultura. Então a gente tem que dar muito valor para essa questão da oralidade, além da pesquisa, né, dos documentos escritos, né, e para a gente conseguir escrever a nossa tese, né. Então, claro que vai ter falhas, às vezes vai ter erros, se a pessoa não está inserida em determinada cultura, não compreende e está escrevendo com o olhar de fora, então vai ter, né, muita precariedade ali e falhas no momento de relatar aquela cultura que a pessoa desconhece. Às vezes até nós, assim, que estamos inseridos dentro da capoeira, né, se tem muita confusão, assim, né, da própria história da capoeira, né? Muitas vezes cada mestre,
né, traz a sua visão de vida, né, a sua vivência, né, no caso, e aí a gente vai tentando construir, né, e a memória coletiva, né, das informações que a gente vai obtendo com os mestres mais velhos, a nova geração, os professores, colegas de treino, alunos, familiares, pais de alunos, pesquisadores, enfim, né? Então a gente vai se apropriando desse momento aí da oralidade. Até mesmo na capoeira hoje a gente usa o termo, né? Quando depois de um evento que a gente senta para almoçar, para jantar, ou fazer um café, ou até mesmo para conversar sobre o evento e além assim da capoeira, a gente chama de fazer um papoeira, né? Que é um bate-papo sobre capoeira, né? Que daí a gente chama de papoeira, né? Que a gente ainda está muito preso, né? Essa questão da oralidade, que é bom também. Então hoje, por eu ser um graduando em História, eu vou ter que colocar isso no papel, né? As informações que eu vou retendo, eu vou colocar no papel, inclusive, né, o meu primeiro desafio aí é o TCC. Então vamos lá? Existem bens que são importantes para a cultura de um povo. Eles são chamados de patrimônio histórico. Esses bens podem ser materiais, imateriais e naturais. Então vamos lá para a questão da preservação do patrimônio cultural. Materiais, né, são monumentos, objetos, pinturas, esculturas, meios de transportes, entre muitos outros. Já os imateriais são música, línguas, lendas, festas, costumes, crenças, danças, etc. Né? E aí, nesse caso, né, o patrimônio imaterial entra a capoeira. Né? A capoeira ela foi reconhecida pelo IFAM em 2008, mas eu vou falar nisso agora nos próximos slides aí. Só para não deixar passar essa parte aqui desse item aqui do patrimônio imaterial. E também tem os naturais, que são florestas, rios, montanhas, animais e outros bens ecológicos de um território. Todo patrimônio histórico deve ser visto como uma herança de gerações, um tesouro que liga o passado e o presente. Aí lembra que eu tinha mencionado sobre a questão da capoeira, né? Então, quando eu entrei na universidade, né, em 2016, uma das primeiras cadeiras assim que eu tive contato, acho que a minha primeira aula assim que começou, no primeiro horário ali, a primeira professora que eu tive contato foi a professora Fernanda Oliveira, né, que eu tive o prazer de ter como professora, de conhecer, que ela trabalhou a disciplina de educação e cultura. Né? Então ela trabalhou a questão do patrimônio. Daí, quando a gente teve que desenvolver trabalho, na hora eu já sabia o que eu ia trabalhar, né? Que é a questão da capoeira. Né? Até no primeiro semestre ali, como a gente estava se conhecendo, as turmas, e o tempo todo eu trazendo a questão da capoeira, né? Por alguns colegas eu fui taxado como o chato da capoeira, né? Porque quando a gente está num ambiente onde tu é o único, né? E a gente não está entre os nossos pares, então a gente pode ser taxado como chato porque tu vai falar sobre o teu dia a dia, né? Como eu sou um capoeirista ali 24 horas por dia, né? Eu tô sempre em algum momento todo fazendo capoeira, desenvolvendo capoeira, sendo cantando uma música, além de dar aula, né? Na aula também a gente faz tudo, mas em casa tem que ler um livro, assistir algum vídeo no comentário sobre capoeira, conversando com meus amigos, que a grande maioria é do universo da capoeira. Então, o meu meio, o meu universo é esse. Então, eu costumo dizer assim uma frase para simplificar a capoeira, que é a capoeira para mim. A capoeira, além de profissão e lazer, para mim, a capoeira é filosofia de vida. Né? Então, vamos passar aqui para os próximos tópicos, né? Dessa questão do reconhecimento da capoeira como patrimônio cultural e imaterial. Então, foi em julho de 2008, obteve reconhecimento pelo IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, né? Como patrimônio cultural e material do Brasil. Né? Então a capoeira ela teve esse reconhecimento em 2008, né? Diferente que tem pessoas que acham que é 2014, mas eu vou trazer no próximo tópico, vai estar aqui, vocês podem voltar também,
na hora que o vídeo vai estar publicado, né, pausar e fazer a releitura e compreender agora a diferença que tem essa confusão, né? Então a capoeira ela foi reconhecida pelo IFAM em 2008. E a roda de capoeira, aí a gente vai aqui para esse item, né? A roda de capoeira, uma das manifestações culturais mais conhecidas no Brasil e difundidas pelo mundo, recebeu na data de 28 de novembro de 2014 o título de Patrimônio Cultural e Material da Humanidade, concedido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO. Então, esse reconhecimento aqui de 2014 é para a roda de capoeira. Lembrando, né, que hoje a gente pode dizer que a capoeira ela está presente em mais, né, de 150 países. Né? Tem gente que fala já mais de 170, 180, mas com certeza mais de 150 países. Né? E para o praticante da capoeira, né, sendo um estrangeiro, né, que está em outro país, ele tem que aprender a língua materna daí, né? Tem que aprender o português para cantar as músicas em português e entender o que está sendo falado, os códigos ali que acontecem na roda. Né? E muitos desses também tem que, cada formatura dele como graduado, monitor, instrutor, contramestre, mestrando, mestre, enfim, e muitos deles têm que vir no Brasil, né, para pegar essa graduação, porque aqui é a terra da capoeira, né? Lembrando que a capoeira, como eu falei, ela é afro-brasileira, ela foi criada por africanos aqui no Brasil. Claro que daí a gente for ampliar e dizer assim, mas a capoeira sofreu influência indígena. Sim, assim como sofreu também influência do europeu, né, do português, né, de vários outros povos aí contribuíram, mas só quem utilizou a capoeira como arma para se libertar, né, foi o escravizado. Né? Então ele usou a capoeira como arma. A capoeira, de novo, a essência dela é luta. Hoje a gente trabalha a capoeira nos várias áreas aí, vai depender do professor aí, do educador. Né? No meu caso, eu posso me classificar como um capoeirista aí da área educacional, porque eu já dou aula já há muito tempo na área de educação infantil, né, em escolas da educação infantil, em escola do ensino fundamental e médio também. Faço trabalho em escolas de reforço escolar, então como uma opção de atividade física, né, para esses alunos que estão o tempo todo estudando para Enem, para vestibular, para os institutos federal, né? Então ele precisa também de ter um momento ali de praticar uma ginástica e a capoeira ela serve como aliada, né? Então muitas pessoas que me conhecem acabam me convidando aí para ministrar algumas aulas, né? Então agora eu acredito que não vai ter mais essa dúvida para quem está assistindo esse vídeo, né? Que a capoeira ela foi reconhecida pelo IFAM em 2008, né? E a roda de capoeira foi reconhecida pela Unesco em 2014, tá bom? Vamos avançar agora. E esse reconhecimento da Unesco, né, ele aconteceu após a votação durante a 9ª sessão do Comitê Internacional para a Salvaguarda do Patrimônio Imaterial, que começou na data de 24 de novembro e seguiu até 28 do corrente mês, né, do ano de 2014. Então fica aí o registro aí, mas o pessoal também pode se aprofundar mais no site do IFAM, fica a dica aí, né? Coloca lá www.ifam.gov.br, se eu não me engano, mas se botar no Google ali IFAM, já te leva ali para o site lá. Então aqui, pessoal, existem instituições públicas e particulares que foram criadas para preservar o patrimônio. Então o item agora que eu vou trabalhar com vocês é sobre ações para preservar o patrimônio. Para garantir a integridade de um bem cultural e impedir que ele seja destruído, descaracterizado ou danificado, esse bem pode ser tombado. Né? Então tem o tombamento desse bem. Né? O tombamento é uma medida de proteção que garante o valor artístico, histórico, cultural, científico ou afetivo de um patrimônio. Então vamos aqui. Essa figura aqui é uma figura rupestre, né? Como eu tinha falado para vocês, aqui é um registro, né, da anterior ali, que chama pré-história, né? Porque como se diz ali que só existe, né, por muito tempo se falava que só poderia existir história a partir da escrita, né? Porque a gente consegue hoje provar que é um erro ainda se utilizar
desse argumento, porque aqui a prova aqui que esses registros nas cavernas, né, ali ele estava retratando o dia a dia dele. Alguns, né, historiadores que chamam que é sobre a história da arte, né, eles trazem a teoria, inclusive, que seria um ritual da caça, né, que muitas vezes poderiam consumir alguma bebida alucinógena e antes de partir para a caça, né, que é o perigo da caça, porque, né, o predador também poderia virar uma presa, ele desenhava, fazia esses registros, né, dele sendo bem sucedido na caça. Então, a partir do momento que ele desenha que ele está abatendo aquela presa com sucesso, né, ele transfere aquilo para a realidade. E quando ele sair da caverna, ele ir para a realidade, né, ele é um ritual religioso, que ele acredita que ele vai ser bem sucedido, né, e não vai se tornar uma presa, né, vai ser o predador que conquistou com sucesso a sua presa. Mas vamos avançar aqui. Então, hashtag saiba mais. Então a gente traz a questão do Homo sapiens, né, que vocês podem se aprofundar também. Aqui é só uns tópicos que eu estou trazendo aí, que é uma provocação. Lembra que eu falei já no vídeo anterior para vocês que eu trago uma provocação de pesquisa, né? Então vocês também podem se aprofundar mais na pesquisa aí. Hoje em dia, né, colocar no Google ali, só saber filtrar, ver qual é a fonte, ver se é um canal, um site confiável, né? Mas com as informações aqui resumidas que eu estou passando para vocês, facilita bastante na pesquisa individual de cada um. Então, o Homo sapiens, né, há cerca de 120 mil anos, nasceu na África. No caso, o Homo sapiens moderno, né, ele era nômade, vivia da caça e da coleta de frutos e migrou para outros continentes no período paleolítico. Né, fez os primeiros machados e outros objetos de pedra lascada. Hoje, há cerca de 40 mil anos, começou a fazer pinturas em cavernas e em rochas a céu aberto, que é a pintura rupestre. Essa que a gente tem do lado aí é um exemplo das mais variadas que a gente encontra aí na internet e até mesmo em apresentações aí de videoaulas dos mais variados professores de história da arte, professores de história, de, né, antropologia, enfim. Então hoje tem uma vasto material aí que pro pessoal aí pesquisar, né? Tendo a internet à mão aí, sabendo pesquisar, não perder muito tempo aí com as redes sociais, com coisas às vezes que não acrescentam em nada, acaba desinformando, né? Em vez de trazer informação, acaba a pessoa presa a essas questões aí das fake news. Tem que pesquisar a fonte, tem que saber qual é a fonte. Né? Se tu pegar um meme ali, tu achar engraçado, tu compartilhar, né? Muitas vezes tu tá postando uma desinformação até mesmo para o seu pai, né, o seu tio, o seu avô aí que não sabe mexer com esses meios de comunicação aí, né, e aí tu acaba fazendo um desserviço inclusive para a área da história e para quem está estudando, né? Então quem é estudante sabe que vai ter que pegar o livro ali para pesquisar, ter aulas particulares, reforço se precisar, para poder se dar bem no Enem e nos vestibulares, né? Então, acredito eu que o estudante está mais atento. Mas já a pessoa aí que está aí no dia a dia, né, que muitas vezes se apropria mais do senso comum, né, então ela é um alvo fácil aí para as fake news aí, para as notícias falsas, que são notícias que não tem fonte, né, que qualquer pessoa escreve aquilo que dá na cabeça, né, e não tem embasamento científico nenhum e toma aquilo como verdade absoluta ainda, que é um erro, né? Nós que somos, né, historiadores, né, ou também professores das mais variadas áreas, a gente tem que pesquisar muito e trabalhar com a questão da fonte, né? Quem foi que escreveu, né? Qual a história dessa pessoa que escreveu, né? Em que momento histórico ela está inserida, que ano o livro foi publicado, tudo isso a gente leva em conta na hora da pesquisa, tá bom? Então vamos lá então avançar, galera. E refuta estudo científico com opinião. Né? Opinião, claro, por mais que a pessoa diga assim, ó, opinião cada um tem a sua, né? Ou muitas vezes traz ali algo, né, que toma como verdade e daí depois no final diz, ah, não, mas isso aqui é só minha opinião, né? Mas lembra, ela não está ajudando em nada. A partir do momento que ela diz, ah, segundo o autor tal, né, segundo, no meu caso, o historiador tal, né,
E aí, através ali da citação dele, de um trecho ali do que ele falou, eu posso seguir dali, né? Daí com meus estudos, né? E com a minha vivência também. Então, mas a gente tem que pesquisar bastante, tem que estudar bastante. Isso toma tempo. E hoje, como as pessoas vivem da questão do imediatismo, né? Ela muitas vezes ela só vê o título de uma informação ali e já sai postando e já sai escrevendo coisas da cabeça dela. E aí depois ela descobre, né? Porque vão mostrar para ela que foi uma mensagem falsa, né? Foi um conteúdo falso sem fonte. Ela não é capaz nem de ter humildade de pedir desculpa e dizer que da próxima vez ela vai pesquisar, né? Ela vai trazer algo com embasamento científico, porque senso comum a gente pode trazer vários temas assim, de conversar ali, né? Senso comum é conversar algo no dia a dia, mas tem muita coisa complexa, né? E termos, né? Que são científicos, termos que foram construídos dentro da universidade, que a pessoa ali tenta falar da cabeça dela, do jeito dela, sem nenhum tipo de pesquisa, e tomar aquilo como uma verdade e tentar passar aquilo a todo custo, né? Só que depois, dependendo com quem ela vai falar, vai ser desmentida e muitas vezes ela fica braba, né? Ela vai ficar braba, ela né, vai achar que a pessoa está sendo arrogante, enfim. Mas quem começou a publicar uma, um material falso, né, ela tá causando também prejuízos para outras pessoas que não sabem filtrar da parte teórica o canal História e Capoeira. Então eu vou estar trabalhando esses dois campos aí, né? Hoje eu trabalhei mais a questão mesmo da história com o tema o ofício do historiador, né? Que é a forma como a gente pesquisa, né? Quais as fontes que a gente utiliza, a questão da interdisciplinaridade, né? Então vários termos aí que vocês podem se aprofundar depois, né? Mas podem trazer as suas dúvidas. Um abraço aí e até o próximo vídeo. Valeu, galera!